Fala pessoal, tudo bem? Professor Yuri aqui mais uma vez. Vamos para a nossa oitava aula de cálculo, nossa penúltima aula dessa introdução às funções, né? A próxima aula vai ser a última e depois nós iniciamos os limites. Então a aula de hoje é sobre funções exponenciais, tá bom? É um tipo de função que a gente aprende no primeiro ano do ensino médio. Mas a gente vai dar uma revisadinha para lembrar alguns conceitos, porque elas vão ser muito bem lembradas depois quando a gente for estudar limites, derivadas e, enfim, integrais também. Então, uma função exponencial ela é algo deste tipo, em que a gente tem esse valor de b sempre um número positivo, sempre um número maior que zero. E então, a gente diz que isso aqui é uma função exponencial de base b. A gente tem alguns exemplos aqui, 2 elevado na x, 1 meio elevado na x, π elevado na x. Então, nota que a função exponencial ela sempre tem uma base constante. E o expoente é que varia. O número aqui embaixo sempre vai ser sempre um número fixo, e aqui em cima que varia. É diferente das quando a gente tem uns polinômios, né? Em que a base varia e o expoente é constante. É diferente, não te confunde. Funções exponenciais são diferentes de polinômios. Então, nas funções exponenciais, a base é fixa e o expoente varia, tá bom? Uma parte muito importante que a gente tem das funções exponenciais são as três possíveis classificações que as funções exponenciais têm. Quando o nosso b ele é um número maior que 1, a gente vai ter a nossa função exponencial crescente, que é este tipo aqui. Quando o nosso b, o valor do b estiver entre 0 e 1, tipo 1 dividido por 2, que é 0,5, 1 terço e assim por diante, quando a gente tiver valores desse tipo, a nossa função ela vai ser decrescente, que é esse valor aqui. É como se aqui, crescente o avião subindo e decrescente o avião descendo, tá bom? Quando o nosso b for o valor 1, a gente vai ter uma função constante. Por quê? 1 elevado a qualquer número, ele sempre vai ser 1. Então, ela sempre vai representar por uma reta constante. Tá bom? Então, essas são as três classificações. Retas crescentes quando b é maior que 1, retas decrescentes quando b é entre 0 e 1 e retas constantes quando o b for igual a exatamente a 1. Então aqui, né, como a gente já viu lá na nossa aula das famílias, das funções, alguns tipos, mas é sempre bom a gente relembrar, né? Aqui a gente tem três valores de funções em que o b é maior que 1. Nota que, quanto maior for este valor, mais ela vai tendendo o eixo vertical, mas ela vai ficando arredondada aqui embaixo e vai tendendo ao eixo vertical. E assim, quanto maior for, mais vem vindo. Quanto menor, muito mais perto, né, de 1, mais ela fica aberta. O mesmo ocorre com as funções decrescentes. Quanto mais perto de 0, né, quanto mais perto de 1, quer dizer, a função fica. O que a gente tem? 1 meio, 1 terço e assim por diante. 1 sobre 10. Né, já é um número menor que esses outros, então ela vai ficando cada vez mais próxima do eixo vertical, tá bom? Então essa é a principal diferença entre funções crescentes e decrescentes. Então, já vamos começar fazendo um exercíciozinho aqui básico. Vamos lá para a gente praticar construção do gráfico, somente o esboço, né? Para a gente definir também o domínio e a imagem do nosso gráfico. Então, vamos lá para os nossos exercícios. Então aqui, primeira coisa, quando a gente faz a construção do gráfico, vamos primeiro definir o seguinte: o nosso gráfico primário, o inicial, que a gente conhece. A gente sabe fazer o gráfico de 2 elevado na x. É um gráfico deste tipo. Como esse 2 ele é um número maior que 1, então a gente tem uma função crescente. E quando o nosso x é 0, o que acontece? F de 0, 2 na 0, isso é igual a 1. Então, quando x é 0, o nosso y vai dar 1. Este ponto é o ponto 1. Então, essa é uma função crescente. Só que a nossa função de interesse não é f elevado na 2 na x. É f igual a 1 menos 2 na x. Então, vamos deixar cada vez mais próximo daquilo que a gente quer. Isso aqui é menos 2 elevado na x. Tá bom?
Então, o que vai acontecer, pessoal? Olha o seguinte, agora a gente vai ter que inverter tudo que está, como aqui eu tenho um valor negativo, que isso aqui é a mesma coisa aqui, ó, menos 1 vezes 2 na x. Tá bom? Então, se eu fizer f de 0, isso aqui vai dar menos 1 vezes 2 na 0, que é igual a menos 1. Então, quando o nosso x é 0, agora ela passa no menos 1. Então, agora o nosso gráfico é algo deste tipo aqui, ó. Tá bom? Mas ainda não é o que a gente quer. A gente quer 1 menos isso. Então, agora vamos, a partir daqui, vamos construir essa última parte. Então, isso aqui é 1 menos 2 elevado na x. Então, como é que vai ficar o nosso gráfico? Se antes ele passou em 1, lembra que tudo que a gente soma aqui fora do x, a gente mexe no eixo vertical. Então, ele vai ter que aumentar uma unidade, ele vai ter que subir, somar uma unidade. Se aqui era menos 1, agora ele vai começar a passar no 0. E vai descer. Opa, espera aí que não passou no 0. Vamos melhorar aqui o nosso gráfico para ficar bem direitinho e bem correto aqui, como a gente viu lá nas nossas aulas de esboço de gráfico. Vamos lá. Aqui é o ponto que ele passa, então ele vem assim, ó, vem e passa em 0. Então esse é o gráfico da nossa f. Como é que eu sei que passa em 0? Ó, é só ver, ó, quando o nosso x for 0, a gente vai ter o que? 1 menos 2 na 0. Isso aqui é igual a 1 menos 1, que é 0. Então a gente sabe que quando x é 0, ele tem que passar no 0. Agora, pessoal, a gente tem que definir o quê? A gente tem que definir o nosso domínio e a nossa imagem. Então, o que a gente sabe, ó, se aqui antes o 0 era esse limitador, ele nunca encostava no 0, ele nunca chegava. Se eu subir uma unidade, significa que agora o seu limitador aqui vai ser o valor 1. Então, olha uma coisa, o nosso domínio vai ser o quê? Ó? Eu posso pegar aqui qualquer valor de x e aqui qualquer valor, infinitamente para os dois lados, então o domínio são todos os reais, ou de menos infinito até mais infinito. E a imagem agora, pessoal? O que a imagem vai ser? Tá vendo, ó? Eu tenho limitado aqui, ó. Ele vai vir de menos infinito, vai pegar todos os valores aqui de menos infinito, até quem? No máximo 1. Então, com isso, a gente tem a construção do gráfico dessa função exponencial e o domínio e a imagem dela, tá bom? Uma função muito importante que a gente tem que estudar, que a gente vai usar muito depois em derivadas, que é a nossa função exponencial natural. Nada mais é do que a base da nossa função, agora ela vai ser o número de Euler, que é nada mais nada menos que 2,718282 e assim por diante. Ele é um número irracional, então ele segue infinito. Tá? Essa base é muito importante porque depois, na hora de fazer integração, derivação, ela vai ser bem útil para nós, tá bom? Então é o número de Euler. Agora a nossa base é o número e. Como é que a gente escreve? Vai ser uma função desse tipo, f de x é igual a e na x, e a gente denomina função exponencial natural. O gráfico dela, ela é exatamente isso aqui. Como o e é um número maior que 1, a gente tem esse gráfico crescente da nossa função com inclinação igual a 1, né? Porque quando o nosso x é igual a 0, qualquer número elevado na 0 é isso. Até mesmo o número exponencial elevado na 0, isso aqui vai dar 1, tá bom? Então, aqui também tem algumas propriedades das nossas funções exponenciais que seguem tudo aquilo que a gente já viu até o momento nos nossos estudos, né? O que acontece? Se eu tenho duas funções de mesma base, mas expoentes distintos, se eu multiplico as duas, mantém-se a base e soma o expoente. Se eu divido as duas, mantém a base e subtrai os expoentes. E se eu tiver uma função exponencial e ela está entre esses conchetes e ainda assim ela também está sendo elevada a uma outra potência, o que acontece? Essas duas potências se multiplicam, tá bom? Se eu não tenho nada, aí sim você é obrigado a fazer a potência do primeiro e aí o resultado fazer em relação à base, tá bom?
Então, vamos resolver esses 3 exercícios aqui, para a gente finalizar a aula de hoje, e vamos ver como a gente se sai. Então, nesse primeiro exercício, a gente tem que achar o valor do x, né? Em todos eles, nos 3. Vamos fazer o item A primeiro, que é o seguinte, ó, 3 na x é igual a 81. Mas se a gente fatorar o 81 em fatores primos, a gente pode dividir por 3, que vai dar o quê? 81 dividido por 3, 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3, e 3 dividido por 3 dá 1. Então, a gente sabe que 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4, né? Daqui a gente conclui isso. Então, quando as bases são iguais, a gente tem uma igualdade. A gente pode anular essas bases e encontra que x é igual a 4. Tá bom? Vamos fazer o item B. O item B diz assim, né? 5, deixa eu arrumar esse 5 aqui. O item B diz o seguinte, 5 elevado na x menos 125 igual a 0. O primeiro passo que a gente vai fazer aqui é fazer um ficar de um lado da igualdade e o outro do outro. Isso é igual a 125. Então, se a gente pegar e fatorar os 125 nos seus fatores primos, a gente vai poder fazer o seguinte, 125 dividido por 5 dá o quê? Dá 25, né? E 25 dividido por 5 dá 5, e 5 dividido por 5 dá 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que 5 ao cubo. Então, 5 elevado na x é igual a 5 ao cubo. Como as bases são iguais, tchaca nelas, e a gente consegue achar que x é igual a 3. Tá bom? E o último item ali diz o seguinte, ó, 5 elevado na 5x menos 4, isso aqui é igual a 1 dividido por 5 elevado na x mais 1. Primeiro vamos arrumar o que tem aqui do lado direito e daí vamos fazer as nossas contas. 5x menos 4 igual. Quando a gente tem uma fração, isso é a mesma coisa que 5 elevado na menos 1 x mais 1. Tá bom? Se tu não lembra disso, vai lá na nossa aula de funções e aí eu falo como é que a gente chega nessas conclusões deste tópico. Então, o que acontece? Vamos seguir escrevendo aqui as mesmas coisas. Esse lado não mudou nada. E aqui entra aquela propriedade que a gente viu, né? Se a gente tem os parênteses, a gente multiplica todo mundo ali dos expoentes. Então, x vezes menos 1 menos x, menos 1 vezes 1, menos 1. Olha aqui, ó, bases iguais. O que a gente pode fazer? Tchaca nelas. O que sobrou? 5x menos 4 igual a menos x menos 1. Então, para concluir as nossas contas, vamos resolver aquela equaçãozinha que apareceu ali para nós. Quem tem letra vai para um lado e quem tem número... Deixa eu arrumar esse x aqui que está feio pra caramba. Quem tem letra vai para um lado e quem tem número fica do outro lado. Então, 5x mais x, 6x. 4 menos 1, 3. Vamos isolar o x aqui. 3 dividido por 6, e a gente pode dividir por 3 em cima e 3 embaixo, vai sobrar o quê? 1/2. Então, x é igual a 1/2. Então, essa aula foi uma revisão de funções exponenciais. Espero que tu tenha conseguido entender. Qualquer problema, pode me escrever, e aí a gente tenta uma outra metodologia, uma outra forma para eu conseguir te ajudar. Então, com isso, quero que tu te atente bastante à função exponencial natural, aquela com o número e na próxima aula a gente vai ver logaritmos, e com isso finalizamos a revisão de funções. Fica bem, nos vemos semana que vem e tchau!